Vamos dar uma olhadinha nessa questão. É comum encontrar na internet experimento que promete dobrar um raio de luz, coisa que não é eventual, né? A gente sabe que uma das leis da óptica geométrica, dos princípios, é o princípio da propagação retilínea da luz, né? Que a luz não faz curva, só que tem uns experimentos alheios que tenta questionar, né? Um experimento que está fazendo com que a luz dobre um raio, né? O raio da luz ela se dobre. Trata-se de uma montagem simples em que uma garrafa PET jorra água através de um furo em sua lateral. Você está vendo aí a imagem, né? A gente pega uma garrafa, faz um furo, tem que ter uma certa pressão para que essa água ela adquira um laser, um feixe de água, né? E quando a gente aponta um gerador de laser, o fio do laser segue o jato d'água paralelamente à direção do jato, usando o dispositivo jato de laser. Incide-se um feixe de luz, conforme esquematizado a seguir. Então, né, o esquema está aí. O laser segue o caminho do jato d'água e atinge o fundo do recipiente, onde o líquido é despejado. De acordo com a montagem realizada, isso ocorre por quê? Então está perguntando por que esse líquido ele está, né, seguindo esse feixe d'água, esse jato d'água. Então, vamos esquematizar basicamente o seguinte. Eu vou fazer aqui só o jato d'água, tá bom? Ó lá. Só o jato d'água. Ficou horrível. Faz de novo, cara. Jato d'água. O feixe de luz, olha o que está acontecendo com ele, de acordo com a imagem. Se você prestar bem atenção, ele incide na parede do jato, só que o normal era acontecer o que com ele? Sofrer refração, mudar de meio, mudando a sua velocidade. Só que não aconteceu. Ele não muda de meio, né? Como se ele não sofresse refração e ele continuasse sempre no jato d'água. É semelhante ao funcionamento de quem? Do cabo de fibra óptica, para a gente não perder a informação dentro do cabo. Acontece que tipo de fenômeno? O fenômeno da refração total da luz. Como é que consiste o fenômeno da refração total da luz? É o seguinte, de esquema bem rápido e simplificado. Vê bem. Se você tem dúvidas sobre reflexão, eu falei refração total, não, reflexão total, desculpa. A reflexão total da luz é o seguinte. Eu tenho aqui uma separação de dois meios, tá bom? Eu vou chamar esse aqui de meio 1 e esse aqui de meio 2, beleza? E aí, um feixe de luz, ele incide, deixa eu botar aqui, ele incide, isso até paro. O que é que acontece com ele? Ele sofre refração, então eu vou colocar aqui o desvio sofrido pelo raio. Então aqui, ó, sofreu desvio. Só que a gente vai pegar esse laser e eu vou inclinar um pouquinho ele. Inclinando o laser mais ainda, olha, eu estou percebendo que o ângulo de refração está diminuindo. Está diminuindo. Até que, em determinado ângulo de incidência, que eu projetar esse raio, a refração do nosso raio de luz vai ser inteiramente no anteparo. Quando isso acontece, a gente fala que sofreu reflexão total da luz, que é basicamente está acontecendo aqui dentro do jato d'água. E aí, o ângulo responsável para esse fenômeno é justamente esse. Eu vou colocar aqui a reta normal, tá bom? Esqueci de pôr. Então, o ângulo responsável por esse fenômeno é basicamente esse. É do raio até a reta normal, né? Como a gente aprende em óptica geométrica. Então, aqui, ó, a gente chama esse carinha aqui de ângulo limite. É o ângulo limite de projeção do raio para que ele sofra a reflexão total. E qual é o ângulo? Se esse aqui é o ângulo de incidência, que é o ângulo limite, qual é o ângulo de refração? Não é o ângulo formado entre o raio e a normal?
Então, entre o raio e o normal, é esse ângulo aqui, ó. O ângulo reto. Quando a gente aplicar a lei de Snell, o que, que a lei de Snell fala pra gente? Que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do meio 1 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do meio 2. Mas calma. Quem é o ângulo do meio 1? É 90 graus. Quem é o ângulo do meio 2? É o ângulo limite. Então eu vou só organizar isso aqui, ó. Índice de refração do meio 1 vezes o seno de quem? De 90, porque é o ângulo do índice 1, é igual ao índice de refração 2 vezes o seno. Quem é o ângulo 2? É o ângulo limite. Guilherme, mas eu sei que o seno de 90 é quanto? É 0. Se o seno de 90 é 0, 0 não, Guilherme, que 0 é 1. Se o seno de 90 é 1, então vai ficar o seguinte, ó. Multiplicar N1 vezes 1 é a mesma coisa que nada. Então eu posso dizer que N1 é igual a N2 vezes o seno do ângulo limite. Para a gente deixar em função do ângulo limite, eu posso dizer então que o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração 1 sobre o índice de refração 2. É sempre o índice de refração do meio menor pelo maior. Guilherme, por que tu sabe que é sempre o menor sobre o maior? Por quê? Relação de proporcionalidade. Concorda que o seno de 90 é maior que o seno limite? Porque não existe seno de 90, não existe seno maior que o seno de 90, porque o seno de 90 já é 1, já é o máximo. Então, se o seno desse meio é maior que o seno desse outro meio, como isso aqui é uma multiplicação, então é uma relação inversamente proporcional, o índice de refração do meio 1 é menor que o índice de refração do meio 2. Então, o índice de refração do meio 2 é maior. Então, aqui, o índice de refração do meio 1 é menor, logo, o índice de refração do meio 2 é maior. E se a gente quiser fazer um paralelo de comparação entre as velocidades de propagação do meio 1 com o meio 2? Vamos relembrar aqui que índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade da luz no meio. Se eu comparar índice de refração com velocidade da luz no meio, percebe que, quando a gente realizar aqui meio pelos extremos, eu vou dizer que C vezes 1 é C, N vezes V, N vezes V. Opa, a gente chegou novamente a uma relação de inversamente proporcional. Quanto maior for o índice de refração de um meio, menor é a velocidade no meio. Ou eu posso inverter também. Quanto maior for o índice de, quanto menor for o índice de refração, maior é a minha velocidade. Ai, Guilherme, beleza então. Relembrei essa parte de reflexão total, essa relação dos índices de refração e essa relação da velocidade. Vai ser decisivo para a gente poder resolver a questão. Então, retornando à questão. Ele pergunta: o laser segue o caminho da água e atinge o fundo do recipiente. De acordo com a imagem, por que isso acontece? Letra A. O índice de refração da água é maior que o índice de refração do ar. Verdadeiro, a gente sabe o que é, né? O que promove a polarização não tem nada a ver com polarização da luz. Letra B. A rapidez com que o laser percorre a água é maior que a rapidez que percorre o ar. O que promove polarização da luz não é polarização. Letra C. A rapidez com que o laser percorre a água é menor do que a rapidez com que ele percorre o ar. O que promove a reflexão interna da luz nas paredes do jato d'água. Guilherme, volta para cá. O índice de refração da água é mais ou menos 1,33. Aqui é da água. O índice de refração do ar é mais ou menos 1. Opa! Quanto maior o índice de refração, menor é a sua velocidade. Então a velocidade na água é menor. Logo, quanto menor for o índice de refração,
maior é a sua velocidade. Então, o feixe de luz ele é mais rápido no ar do que na água. A letra C está correta, porque ele fala que a rapidez do laser na água é menor do que a rapidez no ar. Ele está falando que ele é menos rápido na água, claro, porque a velocidade na água é menor, ele é menos rápido, beleza. E letra D, o índice de refração da água é menor que o índice de refração do ar, verdadeiro, o que promove reflexão interna das luzes, reflexão interna da luz na parede da água, uma reflexão total, né? O índice de refração da água é menor. Ah, não tá certo. O que tá errado é quando ele fala que o índice de refração da água é menor. Não. O índice de refração da água, ele é maior que o do ar. Tá bom? Então, gabarito da questão, letra C de casa. É isso. Até a próxima.